a respeito da parábola dos lavradores maus, a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 33. Havia um homem, pai de família, que plantou uma vinha, cercou-a de um valado, construiu um lagar, edificou uma torre alta no meio da vinha e a arrendou, a alugou-a para uns lavradores. Então, ausentou-se para longe. E, chegado o tempo dos frutos, enviou alguns dos seus servos aos lavradores para receber os frutos. Então os lavradores apoderaram-se deles, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Então depois, o senhor da vinha enviou outros lavradores, em maior número do que os primeiros. Mas os lavradores apoderaram-se deles e fizeram-lhes o mesmo que os primeiros. Então pensou o senhor da vinha: vou enviar o meu filho, porque a eles devem respeitar. Então, de longe, os lavradores, vendo o filho do senhor da vinha, conversaram entre si: lá vem o filho do senhor da vinha, ele é o herdeiro, matemo-los e apoderemo-nos da sua herança. Então eles se apoderaram do filho, tiraram da vinha e o mataram. Então Jesus perguntou a eles: que fará, pois, o senhor da vinha àqueles maus lavradores quando ele chegar? Então eles lhe responderam: dará-lhes afrontosa morte aqueles maus lavradores, arrendará a vinha a outros lavradores que lhes deem o fruto ao seu tempo. O que o Senhor Jesus quer falar conosco a respeito desta parábola? Meus amados, este homem, pai de família, é o nosso bom Deus, que criou os céus e a terra e tudo que nela há, para que não faltasse nada para o homem, que não faltasse nada para nós. Então, no início de todas as coisas, quando ele criou Adão e a Eva, e entrou o pecado através do homem, o Senhor, que plantou aquela vinha, que deu uvas bravas, ele foi trabalhando cada vez mais a sua plantação e criou uma forma de que desse bons frutos, porque ele não se alegrou muito da primeira plantação que fez e deu uvas bravas. Então ele criou uma forma de colher os bons frutos da sua plantação. Então ele fez um projeto de salvação para a vida do homem. Você agora vai entender um pouco dessa parábola dos lavradores maus, meus amados, onde Deus, que é esse pai de família, pai cuidadoso, provedor de todas as coisas, fez tudo para que não nos faltasse nada, inclusive pudéssemos ter acesso novamente à vida eterna, ao qual perdemos pela entrada do pecado através de Adão. Então, meus amados, buscando com Deus e estudando a palavra, a gente vê que existem várias passagens que corroboram para aquilo que nós vamos falar com vocês agora, em relação à parábola dos lavradores maus. A mensagem que o Senhor quer passar para cada um de nós em respeito à unidade de fé, unidade na palavra de Deus, para que nós juntos fôssemos um só corpo. Através dessa mensagem você vai entender. Então, meus amados, ele plantou a vinha e esperava que desse bons frutos, mas quem não espera que dê bons frutos, depois de trabalhar a terra, tirar as pedras, tirar as ervas daninhas, adubar a terra, para que pudesse ali, então, a plantação crescer de forma vigorosa e dar bons frutos, e na colheita ele pudesse ficar feliz com o resultado do seu trabalho. Qual o lavrador que não fica feliz com o resultado positivo do seu trabalho? É um trabalho árduo, um trabalho difícil. Então, quando você vê um resultado bom, você alegra o seu coração. E Deus é assim, meus amados. A cada pecador que se arrepende, a festa nos céus. Ele se alegra, o seu coração também se alegra.
Então, meus amados, essa vinha é o povo de Israel, ao qual o Senhor tinha uma promessa, assim como tem uma promessa para cada um de nós. Mas o povo de Israel estava seguindo um caminho e estava se afastando do Senhor. Então o Senhor criou um projeto, um plano para salvar os seus escolhidos. Ele enviou os profetas com o coração segundo a sua vontade, para que pudesse fazer com que o povo se convertesse dos seus maus caminhos. Mas quando os profetas, os servos do Senhor Davi, iam ter com os lavradores, iam ter com o povo de Israel, com os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, então eles fizeram de tudo para calar a voz de Deus, porque eles não queriam perder a vinha, não queriam perder os seus seguidores, e impediam dos frutos irem para o seu Senhor, impediam dos servos irem para Deus. Então eles se apoderavam dos servos do Senhor da vinha, eles se apoderaram dos profetas, matavam os profetas. Então Deus enviava sempre novos profetas, e da mesma forma o povo de Israel, ao qual o Senhor tinha uma promessa, calava a voz de Deus. Mas nesse meio tempo, meus irmãos, muitos foram alcançados também. Só que Deus, ele queria alcançar a todos, a maior quantidade de pessoas que pudesse salvar. Por isso ele tem abreviado os dias, para que todos nós possamos alcançar a salvação. Então, meus amigos, o Senhor, nosso Deus, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. Então o Senhor Davi enviou o seu Filho, acreditando que neles eles fossem confiar, nele eles fossem respeitar. Mas então eles o mataram. Mas foi tudo para um propósito, né? Quando o Senhor Jesus sacrificou a sua própria vida, foi para que nós pudéssemos ter acesso à salvação, à vida eterna. Foi uma nova aliança de Deus para com o homem. Então todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta crer. Assim diz a palavra do Senhor. Meus amados, a criação, né, do valado, circundar com o valado, é justamente esse é o cuidado que o Senhor Deus tem para conosco, né? Ele cria uma cerca, ele protege todos aqueles que estão ali. Eles dizem: esse povo aqui é meu povo. Ele cuida de nós, né? Então ele diz: olha só, para cá é o povo que eu escolhi, separei para mim. Você quer estar dentro desse cercado? Você quer estar dentro desse valado? Ou você quer estar do lado de fora do valado? É você que decide, meu irmão. Então ele construiu também um lagar. Primeiro ele fez a plantação da vinha, porque as uvas, né, os vinhedos, eles já iam crescendo, iam se desenvolvendo, e logo depois então ele construiu o lagar em pedra calcária, porque era muito mais fácil de você cortar a pedra para poder fazer o lagar, onde tinha ali uma área de pisadura, que é onde eram colocadas as uvas. Era feito um caminhozinho com uma pequena passagem estreita para o suco da uva, e caíam em tanques, onde o suco ali era represado e era fermentado para se transformar no vinho. Então, meus amados, a gente pode analisar como é que Deus é sábio, né? Ele pegava coisas do cotidiano das pessoas, que elas entendiam como funcionava, para poder fazer-nos entender o reino dos céus. Porque se a gente não conseguisse entender algo que era ali do dia a dia, como que a gente poderia entender aquilo que era celestial? Então, o lagar, meus irmãos, estudando, o que é que eu pude perceber? Que na área da pisadura é onde jogado todas as uvas, cada uva ali é única, né? Você pode pegar uma uva e separar das outras. Então ali, meus amados, eu pude entender que somos nós, cada um de nós. Ali estamos naquela área de pisadura, né? Somos individuais, cada uva, onde cada um de nós será pisado, né? Cada um de nós vai ser trabalhado na vida, no dia a dia, pelas dificuldades, vamos ser provados, para que o melhor de cada um de nós seja tirado, né? Para que sejamos também ali, meus amados, transformados em um só, uma só carne, um só corpo, um só espírito. Porque quando nós somos pisados, nós somos ali transformados, mexidos, o nosso coração, ele também
vai seguindo um alvo, que é o nosso Senhor Jesus, porque nós cultuamos apenas um só Deus. Então ali nós nos transformamos em unidade. Quando viramos aquele suco, não dá mais para separar quem é quem, porque todos nós ali que éramos cada um seres individuais, né, com seus pensamentos, suas formas de viver, suas estratégias de futuro, de vida, agora pensamos também em um alvo, que é o Senhor Jesus, alcançar a eternidade. Então a palavra tem várias passagens, né, que corroboram com isso. Minha esposa até me questionou, mas e como é que nós seremos um só? Quando é que a gente chega nesse estágio? Meus amados, então busquei na palavra para poder responder a pergunta da minha esposa. E a gente encontrou essa passagem. Não existem uma só, existem várias passagens na palavra que mostram quando é que nós seremos um só corpo. Basta, meu amado, você crer. Você crê em Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque se você crer, meus amados, então os sinais te seguirão até a consumação dos séculos. Porque quando você crê, você começa a andar conforme a palavra de Deus e em unidade de fé com aqueles que têm a mesma consciência espiritual que você. Então a uva, quando ela é pisada, ela é macerada, sai o caroço, sai a casca, aquilo tudo vira um bagaço que é lançado fora e é tirado o melhor de cada um de nós, que passa por uma área estreita, né? Porque o céu, a porta é estreita, mas o mundo, a porta é larga. Então a gente passa por uma área estreita, onde também somos filtrados por pedras, por espinhos, para que não passe nada de ruim. Então caímos numa área que é o tanque, onde ali somos todos um só. Não dá para separar quem é quem. Então, meus amados, eu acredito que ali seja a nossa evolução espiritual, quando a gente começa a entender que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a mensagem do lagar é muito importante, meus irmãos. Eu não posso me aprofundar muito em relação ao lagar, em relação às outras passagens, porque senão fica um vídeo muito comprido. Então eu queria que você entendesse essa mensagem, o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Lá em 1 Coríntios 10, 17, o Senhor nos deixa a seguinte mensagem: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Mais uma vez, o Senhor falando que nós somos muitos, mas somos um só pão e um só corpo. Em Atos 2, 44, o Senhor também nos diz a seguinte palavra: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, meus amados, em um momento nós somos muitos, cada um individual, mas em dado momento, né, nós somos trabalhados e somos um só corpo, um só pão, e temos tudo em comum. Quando viramos aquele vinho, o suco da uva, né, já trabalhado, é tirado o melhor de cada um de nós, e edificou uma torre alta no meio do vinhedo. Meus amados, a torre alta era para poder o senhor da vinha ficar lá no alto e observar se haviam predadores, se haviam pessoas invadindo o seu vinhedo para roubar os frutos. Então é um cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas. Ele está sempre atento para poder nos salvar daquele que vem arrebatar as nossas vidas e impedir que possamos alcançar a vida eterna. Então ali na torre alta o Senhor olha para cada um de nós, para que possamos ser salvos e alcançados pelo Teu Santo Espírito. Meus amigos, obrigado por nos acompanharem até aqui. Saiba que você faz parte dessa vinha. Você é uma dessas uvas, meu amado. Espero que você abra o seu coração para que Deus possa fazer morada, para que você também faça parte dessa unidade de vida, unidade de fé, que é estar em Cristo Jesus. Porque nós temos experiências com o nosso Senhor irrefutáveis e podemos aqui falar com vocês. É bom estar na presença de Deus. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e até a próxima. Um abraço do amigo Érico Baiano.